O sonho da mulher que deseja um parto normal, um parto humanizado, na grande maioria das vezes é que esse processo aconteça de maneira totalmente natural. Ela não quer que tenha nenhuma intervenção por parte da equipe, ela não deseja que o médico atue alterando algo nesse processo. E na grande maioria das vezes é exatamente isso que acontece. A equipe fica apenas observando e garantindo segurança dessa mãe e desse bebê, sem precisar intervir, sem precisar mexer no processo da natureza. Entretanto, existem algumas situações que vão demandar intervenções, que vão demandar por parte da equipe uma atuação diferente, fazendo algo para continuar garantindo a segurança do processo. Então, uma intervenção durante um trabalho de parto, ela é um procedimento que deve ser feito de maneira muito criteriosa, de maneira muito pontual, para garantir a segurança daquele processo. As intervenções muitas vezes elas geram medo nas mulheres, porque a gente vem de um modelo de atendimento em que o parto era cheio de intervenções, que assim que a mulher entrava em trabalho de parto já se colocava medicação para acelerar o processo ou se rompia a bolsa para ser mais rápido, o médico acabava intervindo muito. Com isso, as mulheres hoje têm muito medo disso. Na verdade, quando você atua e você atende num modelo de humanização, de parto humanizado, as intervenções elas sempre tentarão ser evitadas. A gente vai tentar não intervir no processo. Entretanto, em algumas situações, vai ser necessário que o médico atue de maneira diferente. Então, por exemplo, uma intervenção que as mulheres têm muito medo e que tem muito mito ao redor é o uso do fórceps ou do vácuo extrator. A gente tem medo porque se precisar usar um fórceps vai machucar o neném, vai machucar a mãe. Na verdade, esses instrumentos são usados em casos de extrema necessidade para garantir a segurança daquele bebê. E quando ele é aplicado de forma correta, tecnicamente correta, ele não vai machucar o bebê, ele não vai prejudicar essa mãe. Ele vai trazer aquele bebê em segurança. Uma intervenção que era muito comum no passado era o uso de ocitocina. A ocitocina é um medicamento que faz com que as contrações aumentem durante o trabalho de parto. A gente sabe hoje que o uso de ocitocina de maneira corriqueira pode trazer riscos ao bebê, pode fazer com que o bebê não tolere o processo do trabalho de parto tão bem. Então, a gente vai evitar isso ao máximo. Na grande maioria, quase que 99% das vezes a gente não vai usar. Entretanto, tem algumas situações em que a gente precisa fazer com que esse bebê chegue antes do tempo que ele nasceria. A gente precisa induzir um parto por uma condição como uma hipertensão, uma diabetes, e aí a gente não vai direto para a cesárea, mas eu preciso que essa mulher tenha contração. E a única maneira de fazer essa mulher ter contração é usando medicação. Então, nesse caso, a intervenção vai ser benéfica para ela, porque esperar o tempo do bebê não seria seguro e a outra opção seria ir direto para uma cesárea, que também não é a melhor para essa situação. Então, a gente tem que entender que as intervenções, elas não devem ser usadas de maneira corriqueira, elas não devem ser usadas de rotina, elas não devem ser usadas para todas as mulheres, mas em situações especiais e situações necessárias, é ela que vai salvar esse parto ou é ela que vai salvar muitas vezes a vida desse bebê. É importante que, se você deseja um parto humanizado, você procure uma equipe, procure médicos que tenham capacidade técnica, que tenham formação nesse modelo de atendimento e que possam te oferecer as intervenções quando necessárias, aplicadas de maneira correta, tecnicamente bem feitas, sabendo quais são os riscos e quais são os benefícios.